A paz, irmãos, eu sou o professor Rildo Alves e estamos começando a nossa segunda aula das lições bíblicas da escola dominical. E o título da lição, ao qual nós estudaremos hoje, é Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Então, nesta lição, nós estudaremos e veremos que missões é algo que nasceu no coração de Deus, foi manifesto através da sua promessa para Abraão e através de Israel. Missões também se tornou uma missão da igreja, que é de propagar este evangelho para outras pessoas e além da nossa própria cultura. A verdade prática nos diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Então, somente com o amor de Deus em nossas vidas, que nós também teremos amor pelas almas para fazermos a obra missionária de pregar o Evangelho a outras pessoas que ainda não foram alcançadas pela mensagem da salvação através de Jesus. Nesta lição, nós estudaremos sobre o desafio missionário de apresentar o Evangelho a outras culturas. Basicamente é isso que nós estudaremos na lição de hoje. Agora precisamos entender o significado da palavra transcultural, né? Transcultural não quer dizer que o trans aí separando aí está se referindo à parte da identificação de gênero, sexual ou algo desse tipo. Transcultural aqui é a junção de duas palavras. Trans, no caso aqui abreviado, né, com o C, né, vem da palavra transcendência, né, que quer dizer ir além da fronteira, ir além de algo. Isso é transcendência, com a palavra cultura. Então, juntou-se aqui a palavra trans com cultura, então juntou um com o outro, aí formou a palavra transcultural, significa ir além da cultura. Então, quando fala de missões transculturais, significa que o missionário ele vai além da própria cultura, do próprio país, da própria cidade, e vai alcançar uma outra cultura distinta, diferente da sua. Então, isso e missões transculturais, aí, além da própria cultura. Romper as barreiras culturais, como chamamos, né? E além da cultura própria, né? Então, a gente já deu uma pincelada na lição um que quando um missionário ele vai para um destino missionário, para um campo missionário, ele não pode impor a própria cultura dele para o lugar onde ele vai pregar o evangelho. Não, ele tem que estudar aquela cultura, se adaptar a ela, né? E colocar-se de uma maneira empática, acessível, né? Para que ele possa criar um elo, uma fonte, uma conexão, para que ele então possa pregar o evangelho. Então, por exemplo, eu citei até o exemplo dos Estados Unidos, mas eu posso citar também outro exemplo até de países como nós aqui, próximo, né? Países próximos como Chile, como Argentina, que falam em espanhol, onde lá, mesmo aqui sendo um país vizinho ao nosso, lá tem uma cultura própria, local, uma cultura diferente, um idioma diferente. Então, por isso, o missionário, quando ele vai de um campo ao outro, ele precisa se preparar, não somente linguisticamente, culturalmente, mas também espiritualmente falando. Então, agora que nós sabemos o significado da palavra transcultural, vamos ao primeiro ponto, que diz a natureza missionária de Deus. Aí o primeiro subponto, a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. Então, a lição bíblica em classe, ao qual nós estudamos aqui, voltamos aqui, Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3, depois o capítulo 17, versículos do 1 ao 8, a gente vai ver que Deus, ele chama a Abraão. Diz a ele, versículo 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Então, por isso aqui que fala de missões transculturais, trouxe essa passagem aqui. Por quê? Porque Abraão ele teve que sair da própria casa, da própria cultura, e ir para um lugar desconhecido ao qual Deus iria lhe mostrar, onde ele criaria a própria cultura seguindo a palavra de Deus, né? Mas aplicando para o contexto atual, a gente entende que a missão da igreja é levar o evangelho a toda criatura, né? Mas esse evangelho ele transforma, então ele transforma de dentro para fora. E Abraão, quando ele saiu da sua casa, da sua parentela, ele foi para uma terra que o Senhor ainda lhe mostraria. Mas aqui o termo transcultural aqui que se refere aqui é que ele rompeu
as próprias barreiras e limites geográficos, né? Ele foi além da própria cultura e além do próprio lugar onde ele estava para atender ao chamado de Deus. Então, em outras palavras, missões transculturais pode ser também entendido ou representado com transpor a própria cultura e as próprias barreiras geográficas para atender a um chamado divino para pregar o evangelho a outras pessoas de outras etnias e de outras culturas, né? Então diz aqui, né, o primeiro ponto, voltando aqui, a expressão sai de tua terra revela uma ordem e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia, conforme Hebreus 11:8. Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esta promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Então Deus, quando chamou Abraão, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus também fez uma promessa a Abraão. Então, quando Deus tirou Abraão da sua casa, ele também mudou o nome de Abraão para Abraão, e que significa, em simples palavras, pai de multidões, e também mudou o nome de Sarai para Sara, né? Então, quando Abraão obedeceu à voz do Senhor, o Senhor fez várias promessas para Abraão, e entre elas disse que em Abraão seriam benditas todas as nações ou famílias da terra. Então, essa promessa foi cumprida em Jesus Cristo, quando Cristo ele veio ali para o que era seu, João capítulo 1, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então, através de Jesus, né, que foi um descendente ali, Jesus veio na linhagem ali de Israel, de Abraão ali, então se cumpriu esta promessa de estender o evangelho para toda a terra, porque quando Cristo ele veio, os seus não receberam. Mas agora, a partir do momento em que aquele pessoal de Israel ali não recebeu a Jesus, agora o evangelho se torna acessível para todas as pessoas, todas as etnias, né? E todas as nações da terra, porque ele mesmo disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e a promessa que ele deu aos seus discípulos antes de subir ao Pai foi: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E depois que ele fala: semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Então, através da igreja, esta promessa ela se cumpriu. Então, o evangelho ele transcende a nossa cultura. Ele não está restrito à cultura brasileira, à cultura judaica, né? Tanto é que o evangelho chegou até nós há um tempo atrás, quando Israel já existia, né? Então, você veja que este evangelho foi se espalhando pelo mundo até que chegou ao nosso Brasil, né? Então, este evangelho não está restrito a uma cultura, ele transcende a cultura e a geografia, né? Então, a natureza missionária de Deus, no chamado de Abraão aqui, seria isso. Então, Deus ele manifestou essa natureza missionária. Aí vem aqui o segundo subponto, a missão como atividade de Deus no mundo. Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. O capítulo 17 de Gênesis nos mostra o Deus soberano e excelso que se relaciona com o ser humano. Ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Aqui fica a clara missão como a atividade de Deus no mundo. Ele mesmo, e não outro, é o maior protagonista das atividades missionárias. Então você veja que o próprio Deus, ele é missionário a partir do momento em que ele estende a sua graça não apenas para Abraão, mas para todas as nações da terra. Então, a sua missão é resgatar o homem novamente e trazê-lo para perto de si. Porque quando o homem pecou, o pecado distanciou o homem de Deus. Então, a missão, a obra missionária tem por objetivo de mostrar para essas pessoas que não é o fim. Elas pecaram, mas o Senhor é misericordioso e, através de Jesus Cristo, nos dá uma segunda oportunidade para que nós possamos nos reaproximarmos de Deus, de termos nossos pecados perdoados e também nossa vida transformada. É isso que nós precisamos entender. O terceiro subponto,
o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, o nosso modelo principal de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. Então, a gente vê que ao longo de toda a história da humanidade, ele sempre criou oportunidades através das dispensações para que as pessoas tivessem novamente acesso a ele. Então, a gente vê que o comportamento missionário aqui de Deus é de, através da sua misericórdia e graça, favor imerecido, nos conceder esta oportunidade de nos voltarmos para ele. Aí vamos agora para o segundo ponto. Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O amor de Deus. A Bíblia mostra que Deus é amor, conforme 1 João, capítulo 4, versículo 8, versículo 16. No Antigo Testamento, vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel e em seu relacionamento com esse povo no processo de renovação de alianças e em que a sua misericórdia e benignidade são reveladas. Ou seja, a gente vê que, se você vê lá no Antigo Testamento, na história de José, quando José ele foi vendido para o Egito, depois o Senhor ali mudou a sua história, mudou o cativeiro e ele chegou a ser governador do Egito. Então, depois que José reencontra seus irmãos, depois o seu pai, ele traz a sua família para morar consigo lá no Egito. E depois que José ele morre, anos depois, então levantou-se o faraó que não conhecia os feitos de José. E o que acontece? Ele começou a oprimir o povo. E Deus ali levanta um homem chamado Moisés, que liberta o povo do Egito, e ali no deserto, o Senhor agora começa a reafirmar a sua promessa que havia feito a Abraão, né? De que ele seria um pai de grande nação, ou seja, os descendentes agora de Abraão eram muito numerosos, como foi prometido, mas agora Deus, através daquele povo, ele começa a revelar a sua grandeza, o seu amor, o seu relacionamento, né? E começa ali, através de Moisés, estabelecer as diretrizes, né, da lei, para que o homem pudesse se reaproximar de Deus, tivesse novamente acesso a Deus e tivesse seus pecados perdoados. Então, Deus revela aqui o seu amor através do relacionamento que ele teve com Israel. Então, ele levantou a Israel como um povo para que assim as nações vizinhas, né, ao olhasse para Israel, visse nele o quanto Deus é poderoso e visse ali Deus refletisse na vida deles, né? Então, aplicando para nós nos dias de hoje, a igreja ocupa esse papel. Então, as pessoas precisam olhar para nós como igreja e precisam enxergar em nós o amor de Deus e a obra de Deus em nossas vidas também. Então, a gente vê que Deus ele revela o seu amor para conosco, né? Através de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mesmo nós sendo pecadores. E também estendendo essa oportunidade agora para toda a humanidade, né? Não apenas para os judeus, mas também para não-judeus e gentios, que somos nós que não temos origem judaica, né? Então, Deus revelou esse amor tanto no Velho como no Novo Testamento. No Novo Testamento, através de Jesus, e na dispensação agora da graça, onde nós não merecíamos, mas o Senhor morreu por nós através de Jesus e derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Segundo subponto, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. Então, no Antigo Testamento, quando uma pessoa ela pecava, ela precisava oferecer um sacrifício, né? Então, o cordeiro era sacrificado pelos pecados do povo para que o povo tivesse seu pecado perdoado. Então, no Novo Testamento, a redenção ocorre através de Jesus, através da dispensação da graça. A redenção ocorre através de Jesus, quando entregou a sua vida por nós e morreu na cruz do Calvário. Então, a partir do momento que Cristo ele morre na cruz do Calvário pelos nossos pecados, então tudo foi pago e
nós alcançamos a redenção, ou seja, nossos pecados foram perdoados e fomos comprados pelo grande preço, foi o preço de sangue e o sangue de Jesus na cruz do Calvário. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo, recuperação de um campo, resgate de um macho primogênito, resgate de alguém que seria condenado à morte. E aplicando isso para nossas vidas, né? A redenção aqui agora no Novo Testamento, que agora está no terceiro subponto, a gente vê isso se cumprir em Jesus, né? Que morreu por nós, nos libertou da escravidão do pecado, né? E livrou da condenação eterna a cada um de nós que entregamos nossa vida para Ele. Então, por isso que nós precisamos tomar essa decisão de confessar Cristo como Salvador enquanto nós estamos com vida, porque esse processo que a gente passa é enquanto ainda estamos aqui, porque estamos aqui, mas é uma jornada transitória. E o que acontece é que todo mundo está destinado, já nasce destinado à condenação eterna por causa do pecado. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, esse destino espiritual, ele é alternado, ele é alterado, né? De condenação para a salvação, de tormento eterno para o descanso eterno. Então, através de Jesus, através da sua obra redentora na cruz do Calvário, nós obtivemos a salvação pelos nossos pecados e o direito à vida eterna. Terceiro ponto, visão bíblica do caráter transcultural da missão. Um Deus missionário, que é o primeiro subponto do terceiro ponto. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com a nação específica, mas com toda a humanidade. Aí vem aqui, né? A queda do homem, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais após a Torre de Babel. E nesse texto, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Então, a promessa de Deus, o objetivo de Deus, era que toda a humanidade pudesse ser resgatada e retrazida para a sua presença, porque o pecado os separou, né? Então, Deus aqui, ele, quando trata contra o pecado, não foi somente apenas para um povo específico, um povo de Israel, mas se estende a todo o globo terra. Ou seja, o que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar do planeta. Então, a mesma tratativa que Deus tem para com um ser humano brasileiro, a mesma importância é também as outras pessoas, os outros povos também. Então, por isso que, através da sua igreja, ele quer que nós preguemos o evangelho e alcancemos outras culturas e outras nações, porque este evangelho não está restrito a algumas pessoas, mas agora está extensível a todo o globo terra. Então, você veja que até mesmo no Antigo Testamento, Deus, quando ele fala para o povo, né, se arrepender, primeiramente, prioritariamente, ele fala para o povo de Israel. Mas a sua palavra também era extensível também a outras nações. Tanto é que, vou dar aqui o exemplo da cidade de Nínive, né, que eram as pessoas que cometiam atrocidades, né, e Deus usou ali o profeta Jonas para pregar ali a palavra para que aquele povo se convertesse. Então a gente vê que Deus não se importava apenas com o povo de Israel, mas também com outras nações também. Tanto é que Deus puniu outras nações por causa de seus pecados. Então, isso nos mostra que a visão de Deus missionária no Antigo Testamento não se restringia apenas a Israel. Israel era um modelo, era um povo escolhido para que a partir dele o Senhor fosse conhecido em toda a terra e também servisse de exemplo, assim como hoje, né, esse lugar agora é ocupado pela igreja. Então fomos chamados para sermos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, para que as outras pessoas, ao verem para o nosso exemplo, olhar para a nossa vida, elas venham glorificar a Deus. Elas têm o interesse também de conhecer o Deus ao qual nós servimos, né? Então isso é feito não apenas através do evangelho pregado, falado verbalmente, como também o evangelho vivido em nossas vidas, né, através do nosso exemplo. Segundo o subponto, o terceiro ponto, né, a escolha de Israel e sua missão. Então, por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial de seu plano de redimir toda a humanidade. Então, Deus,
através do povo de Israel, ele estendeu a salvação para toda a humanidade, porque Cristo, ele nasceu ali de uma descendência judaica, né, de Maria, né? Então, ali naquele contexto ali, o Senhor começou ali, mas ele estendeu o seu evangelho para as cidades circunvizinhas e depois da sua morte, ele estende agora para toda a humanidade. Mas ele disse aos seus discípulos que começasse em Jerusalém, mas depois esse evangelho seria pregado em Samaria e depois até os confins da terra. E hoje isso se torna possível através da tecnologia e da internet também, porque esse meio aqui é um meio também de alcance em massa, de alcançar as pessoas com este evangelho. Aí vem agora o terceiro subponto, a escolha da igreja. O Senhor, Deus, sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é um cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Então você veja que através de Jesus, esta promessa feita a Abraão lá atrás, ela foi cumprida, né? Foi um desejo de Deus que não apenas os judeus fossem salvos, mas também todas as pessoas, nós os gentios, também tivéssemos esta oportunidade de sermos salvos e conhecer este evangelho. Então aqui nós vimos aqui que a missão transcultural da igreja está fundamentada no caráter missionário de Deus, né? Então a gente vê também que a gente viu até na lição passada que transcender a uma cultura e uma barreira geográfica não é fácil, tem seus desafios. Então, por isso que nós precisamos nos preparar, seja espiritualmente, intelectualmente, culturalmente, linguisticamente, porque temos que, às vezes, também, dependendo do país para onde se vai, para o local onde se vai, aprender a língua, né? Mas a missão transcultural, ela começa primeiramente na nossa casa, né? Para depois se estender o nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país e até chegarmos a transcender essa barreira geográfica, né? Então a igreja precisa entender isso. Mas nós hoje estudamos sobre missões transculturais, né? E agora a gente entende, você entende agora o que significa, né? Quando alguém perguntar para você ou quando você vê essa palavra em algum lugar, você vai lembrar que missão transcultural vem o trans aí, que é trans com C, né? E depois fez a junção aí para fazer com a palavra cultura, né? É a junção de duas palavras, transcendência e cultura, né? Então, transcender quer dizer ir além de algo, né? E quando fala de transcultural, o que significa é transcender e ir além da cultura. Então, missões transculturais significa ir além da cultura e ir além das barreiras geográficas para atender o chamado de Deus e pregar a sua palavra e pregar este evangelho. E chegamos aqui à conclusão, né? Para finalizarmos a nossa aula de hoje. E eu leio aqui: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia, a partir de uma família. Deus planejou a salvação para toda a humanidade. E isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor para todo mundo, conforme João 3,16 que nos diz, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ficamos por aqui, meus irmãos. Concluímos mais uma aula. E eu espero você na próxima aula. Se você gostou deste conteúdo e deseja continuar aqui conosco, aprendendo mais da palavra de Deus, se inscreva no canal. Deixe o seu like, o seu comentário. Deixa aí o teu amém. O que você achou desta aula, para que eu possa entender que você viu esta aula até o final e também nós possamos também melhorarmos a cada dia. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula.